Phaeton, o planeta desaparecido. Teoria que associa o cinturão de asteroides ao lendário planeta Phaeton, considerado o progenitor da humanidade, ganha destaque. Astrônomos soviéticos suspeitavam que o anel de asteroides situado entre Marte e Júpiter fosse composto pelos destroços de um planeta extinto. A descoberta de meteoritos específicos no deserto de Karakum levou-os à conclusão de que Phaeton, como foi nomeado, não apenas existiu, mas desintegrou-se devido a explosões termonucleares, possivelmente originadas por uma civilização avançada. Dessa forma, a ciência soviética está próxima de corroborar a trágica narrativa de um dos heróis favoritos dos quadrinhos ocidentais, o Superman e Krypton, seu planeta de origem. Em janeiro de 1975, um estudante de geologia encontrou pequenos pedaços de vidro brilhantes nas areias amarelas do deserto de Karakum, a nordeste de Achababa. Com tonalidade verde escura e do tamanho de uma noz, esses fragmentos pareciam incomuns ao estudante, levando-o a conjecturar que poderiam ser vestígios de alguma civilização antiga. Considerando a recente descoberta de uma cidade com 4.000 anos de idade nesse deserto, a leste do Mar Cáspio, ele coletou algumas amostras. Ao retornar ao acampamento, apresentou-as ao líder da expedição, o geólogo soviético Pavel Florensky. Quando vi essas amostras, meu coração deu um salto, afirmou Florensky. Reconhecia-as como tectitas, pequenos meteoritos nunca antes encontrados na União Soviética. Ele enviou as amostras para Moscou para análise. Em poucos dias, teve sua suspeita confirmada. As tectitas continham vários metais, sendo que um deles, o berilo, havia se transformado em silício devido a altas temperaturas durante a entrada na atmosfera terrestre. O intenso calor resultou na formação de vidro. Essa descoberta foi considerada de valor inestimável para os cientistas soviéticos, que há muito tempo buscavam desvendar o mistério do planeta desaparecido. Por anos, eles consideraram que esse planeta, quase uma réplica da Terra, orbitou o Sol nas proximidades de Marte antes de ser destruído por uma explosão violenta. O acadêmico Sergei Orlov batizou-o como Phaeton. A teoria da explosão, em grande parte, fundamentava-se nas tectitas encontradas em locais como Austrália, Filipinas e Checoslováquia. Os cientistas acreditavam que apenas uma explosão de grande magnitude seria capaz de gerar essas tectitas e lançá-las em direção à Terra. Contudo, a ausência desses vestígios ao sul da Rússia levantava dúvidas, sugerindo a possibilidade de múltiplas nuvens cósmicas formadas por mais de uma explosão. Ao receber a notícia em Moscou, soubemos que cientistas soviéticos, motivados pela descoberta, reiniciaram as investigações sobre o planeta perdido e seu destino. Em busca de mais informações, conseguimos permissão para entrevistar o professor Yevgeny Krinov, líder do Comitê Soviético sobre Meteoritos. Este comitê, uma extensão da Academia Soviética de Ciências, dedica-se à pesquisa de corpos cósmicos que ocasionalmente atingem a Terra. Embora Krinov geralmente evite entrevistas, abriu uma exceção devido ao interesse despertado pela descoberta. Além disso, tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Gennady Vdovikin, renomado geólogo e assistente de Krinov, Felix Zigel, professor de cosmologia no Instituto de Aviação de Moscou, cujo trabalho é reconhecido internacionalmente, e Alexander Kazantsev, historiador e autor de várias obras sobre exploração espacial, apresentando uma narrativa intrigante sobre a destruição de um planeta habitado por meio de um holocausto nuclear. Quando chegamos a Moscou, o professor Krinov estava enfermo, mas as autoridades permitiram que realizássemos a entrevista em sua residência. Nos encontramos em seu escritório, uma sala espaçosa com vista para um pátio interno, repleta de estantes de livros e uma presença onipresente da televisão, um elemento comum tanto na Rússia quanto no mundo ocidental. Krinov comentou: a descoberta de Florensky despertou tanto interesse porque as tectitas encontradas eram fragmentos de asteroides que orbitam a 400 milhões de quilômetros do Sol. O cinturão de asteroides está localizado entre Marte e Júpiter, a uma distância quase 3 vezes maior que a da Terra ao Sol. Segundo uma teoria não confirmada, mas também não refutada, esses asteroides têm uma órbita que, de acordo com a lei de Bode, sugere a presença de um planeta que deveria ocupar essa posição. Phaeton apresentava semelhanças com a Terra. Johann Bode, um astrônomo alemão, propôs em 1772 uma teoria baseada em uma progressão numérica,
obtida pela duplicação de cada número, exceto os dois primeiros, 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384. Adicionando 4 a cada número, obteve a série 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388. Essa sequência coincidia com as distâncias relativas entre os planetas conhecidos e o Sol: Mercúrio no 4, Vênus no 7, Terra no 10, Marte no 16, Júpiter no 52 e Saturno no 100. No entanto, 3 lacunas permaneciam: 28, 196 e 388. A teoria estava em discussão quando, em 1781, Urano foi descoberto, com uma distância relativa do Sol de 191,8, próxima ao número 196. Em 1846, a descoberta de Netuno desafiou a lei de Bode, pois sua distância era de 300,7. Contudo, em 1930, a descoberta de Plutão trouxe de volta a validade da lei, com sua distância relativa de 394 próxima ao número 388. Isso fortaleceu a ideia de que o anel de asteroides que orbita a uma distância relativa de 28, correspondente ao planeta desaparecido, é composto por fragmentos desse planeta dispersos pelos ventos cósmicos. O professor Krinov explicou: temos motivos para acreditar que, em algum momento da história, o planeta se desintegrou após uma explosão, arremessando alguns de seus fragmentos para além do sistema solar. Cerca de 4.500 pedaços, variando de 1,4 a 700 km de diâmetro, permaneceram na órbita original. Os asteroides nesse anel de detritos espaciais continuam a se fragmentar devido às forças exercidas pelos planetas. Ao serem lançados ao espaço, muitos são atraídos pela gravidade terrestre e se desintegram não apenas ao entrar na atmosfera, mas também devido ao impacto com o solo. Sua composição geralmente é de ferro e rocha, mas alguns intrigam os pesquisadores por conterem substâncias mais complexas. Alguns cientistas afirmam ter encontrado petrificações de algas unicelulares e até vestígios de vida animal, como a espécie trilobita, em muitos deles. Um membro destacado do Comitê de Meteoritos, Alexander Zavaritsky, dedicou os últimos anos de sua vida à reconstrução teórica do planeta desaparecido. Utilizando meteoritos encontrados na Terra como base, Zavaritsky concluiu que o planeta era maior que Marte, possuindo hidrosfera e biosfera. Ele afirmava que o planeta possuía características semelhantes às da Terra, incluindo oceanos e montanhas, além de ser envolto por uma atmosfera. Krinov comentou: se aceitarmos a teoria de Phaeton, devemos considerar que a vida existiu lá muito antes que na Terra, já que Phaeton esteve próximo à região central do Anel da Vida, onde as condições eram propícias para a vida. Os deuses astronautas vieram de Phaeton? Essa indagação ganha destaque com as reflexões do professor Zavaritsky, que enfatizou suas palavras para ressaltar a crença não apenas na existência de vida em Phaeton, mas também na ideia de que humanoides semelhantes aos humanos iniciaram sua civilização muito antes da nossa. Se essa dedução estiver correta, sugere-se que a civilização desse planeta era muito mais avançada do que a nossa quando ocorreu a sua explosão. Lamentavelmente, o professor Zavaritsky faleceu antes de obter uma prova irrefutável da existência e da destruição de Phaeton. Suas descobertas, em grande parte, foram perdidas com ele. Os pesquisadores examinaram seus documentos, mas não encontraram evidências substanciais. A morte de Zavaritsky representou uma perda significativa, pois sua teoria era considerada viável e poderia ter orientado pesquisas futuras. O professor Krinov expressou sua incerteza sobre se Zavaritsky, ao falecer, já possuía respostas definitivas para as questões sobre a causa da destruição de Phaeton. Acredita-se que esse evento tenha ocorrido há mais de 1 milhão de anos, e a esperança reside na possibilidade de que as respostas estejam nos meteoritos. Em busca de perspectivas mais positivas, sugeriram que conversássemos com o professor Zigel, um colega de pesquisa de Alexander Kazantsev. Na tarde seguinte, encontramo-nos com Zigel no apartamento de Alexander, ambos compartilhando ideias e colaborando na mesma pesquisa. Enquanto Krinov tinha dúvidas, Zigel e Kazantsev acreditavam firmemente na existência de Phaeton, em sua desintegração e, além disso, consideravam os acontecimentos como um aviso doloroso e ameaçador para a Terra.
Kazantsev enfatizou que a vida e a morte de Phaeton explicam muito do que está registrado nos livros, apresentando inúmeras obras, principalmente em russo, que eram traduções de antigas lendas, mitologia e paleontologia. No entanto, ele destacou que não se deteriam nessas obras, pois autores como Erich von Däniken já haviam escrito bastante sobre visitantes de outros mundos. A contribuição que negligenciaram, segundo Kazantsev, é que muitos desses visitantes vieram de Phaeton. Ele afirmou com convicção: estou certo disso. E mais, não vieram aqui porque quisessem. Vieram apenas quando não tinham mais para onde ir, explorando previamente a Terra e percebendo que era um lugar primitivo e desagradável, ainda em estágio inicial de desenvolvimento. Zigel não permitiu a gravação da conversa e preferiu que não tomássemos nota do que diziam. Parecia surpreso quando questionamos se não éramos capazes de lembrar. Sabemos, foi nossa resposta, e, assim, procuramos reproduzir suas palavras da melhor maneira possível. Zigel compartilhou uma teoria sobre a desintegração de Phaeton, indicando uma série de explosões na crosta como possível causa. Ele considerou a hipótese vulcânica, mencionando que, se fosse o caso, os fragmentos teriam uma órbita elíptica ao redor do Sol. No entanto, ele também considerou a possibilidade de uma colisão no espaço como responsável, argumentando que uma colisão frontal ou em determinado ângulo teria lançado os fragmentos em uma órbita oblonga ainda mais distante do Sol. Ele concluiu destacando a órbita circular do anel de asteroides, sugerindo que era a órbita do planeta desaparecido, e indicou que a força destrutiva na superfície foi aplicada lateralmente. A origem do fim, talvez uma guerra nuclear. Segundo Zigel, as tectitas encontradas no deserto de Karakum fornecem um forte indício dessa teoria, assemelhando-se à lava vítrea observada após explosões nucleares na superfície terrestre. Recentemente, tectitas foram descobertas após a ativação do reator termonuclear soviético Tokoma 10, que, na época, era o maior do mundo, embora ainda estivesse em estágio experimental. As temperaturas que geraram as tectitas terrestres ultrapassaram 100 milhões de graus. Ao compará-las com aquelas provenientes do espaço, ficou evidente que também estas eram de origem termonuclear. Zigel ressaltou a importância dessa evidência, contrapondo a teoria de oponentes que afirmam que as tectitas são subprodutos de meteoritos que penetram na atmosfera e atingem a Terra com velocidade tão alta que, no impacto, geram temperaturas semelhantes. Ele afirmou: sabemos que a temperatura gerada por um impacto jamais foi superior a 200 mil graus centígrados. Após uma breve pausa, ele prosseguiu: buscamos criar artificialmente tectitas usando essa temperatura. As que conseguimos eram completamente diferentes das outras. A hipótese da explosão termonuclear é bastante provável. Nada mais poderia ter causado efeitos tão devastadores. Se isso for verdade, então o seguinte também o é. Primeiro, uma explosão termonuclear. Segundo, uma reação em cadeia envolvendo outras fontes de forças termonucleares. Terceiro, explosão oceânica e subsequente ruptura da crosta. A ideia de explosão dos oceanos deixou de ser mera ficção científica há muito tempo. Cientistas nucleares admitem que, a temperaturas de centenas de milhões de graus, a água se transforma em um combustível semelhante ao utilizado nas bombas de hidrogênio. Zigel continuou: deduzimos que, com a destruição da crosta, o planeta continuou a se desintegrar até restarem apenas fragmentos. Concluímos que a reação em cadeia em Phaeton não foi natural, mas sim provocada. Uma vez iniciada, fugiu ao controle. Esta força era de origem humanoidemente humana. Não há outra explicação. Os habitantes desse planeta, pertencentes a uma civilização avançada, causaram sua própria destruição, possivelmente em uma guerra termonuclear. Embora não excluamos a possibilidade de um acidente, acreditamos que a origem foi tecnológica. Numa imagem mental de uma palestra científica, Zigel falava sem consultar anotações, sendo claro e preciso em cada palavra. Inclinando-se sobre a cadeira, acrescentou: quando nossos astronautas alcançarem Marte ou além, poderão explorar o anel de asteroides em busca de sinais de vida inteligente no planeta extinto. Ceres, Pallas e Vesta, os maiores asteroides com diâmetros de 300 a 700 km, podem servir de base para investigações mais aprofundadas. Para a arqueologia espacial, os asteroides menores, pedaços da crosta do planeta, têm maior importância.
Um dia, os astronautas, sejam os nossos ou os deles, irão até lá e descobrirão o que procurar. Eles retornarão com as primeiras descobertas sobre essa civilização extinta. Nesse momento, o estudo do planeta Phaeton será levado a sério em todo o mundo. Logicamente, ainda temos muito caminho pela frente. Até lá, teremos que nos contentar com os fragmentos que caíram na Terra, os meteoritos de ferro, que, segundo o professor Zavaritsky, formavam o núcleo de Phaeton, os meteoritos de rochas da crosta, os de rocha e ferro da capa, os de pedra calcária, pedra porre e outras substâncias, incluindo ligas de cobre, chumbo e zinco da superfície. Esses elementos não são suficientes para determinar a existência e extinção de uma civilização avançada, mas são o bastante para evidenciar a presença de alguma forma de vida. A explicação dele nos encantava, mas já era tarde e a noite se aproximava. Nosso anfitrião nos ofereceu uma garrafa de conhaque da Geórgia e uma caixa de chocolates de Riga. Então, ele nos disse: saudemos Phaeton. Façamos votos para que o mistério logo se resolva. Zigel deu um sorriso contido, levantou seu copo e, polidamente, tomou um gole. Combinamos retornar no dia seguinte para ouvir o que Kazantsev tinha a nos dizer. Zigel nos alertou: preparem-se. Voltamos não apenas no dia seguinte, mas mais 2 vezes. A cada visita, Kazantsev falava de coisas cada vez mais fascinantes. Não apenas sobre os habitantes de Phaeton, mas também sobre como alguns fenômenos inexplicáveis de nossa história estariam relacionados a esse planeta, os lugares e os fragmentos descobertos por nossos arqueólogos, e a descrição de supostas guerras atômicas contidas em antigos manuscritos ocidentais e orientais. Kazantsev acredita que Phaeton foi totalmente destruído, não havendo sobreviventes na face deste planeta que simplesmente partiu-se. Na época da explosão, a civilização desapareceu, mas alguns de seus membros viajaram pelo espaço. Como falamos de uma civilização com alto conhecimento termonuclear, supomos que suas explorações espaciais estivessem mais avançadas que as nossas. Suas espaçonaves podiam navegar pelo sistema solar e concentravam suas investigações no Anel da Vida, onde estão Vênus, Marte e a Terra. Acredito que sabiam que esses 3 planetas eram adequados para uma vida como a de Phaeton. Tendo certeza de que esses astronautas testemunharam a destruição de seu planeta, não tinham para onde voltar, e pelo menos alguns devem ter conseguido chegar à Terra. O resto pereceu. Isso pode explicar as antigas lendas de deuses que chegaram em carros de fogo, que foram preservadas e transmitidas por historiadores da antiguidade, incluindo Plutarco. Daniken, que me visitou antes de publicar Eram os Deuses Astronautas, disse ter descoberto indícios de visitas extraterrestres em diversas partes do mundo, dos Andes à Ilha de Páscoa e até a China. Kazantsev acredita que as 716 chapas de pedra descobertas pelos chineses na fronteira sino-tibetana foram abandonadas por uma tribo cujos ancestrais eram extraterrestres. De acordo com um arqueólogo chinês, que diz ter decifrado parte das mensagens nelas inscritas, a tribo extinguira-se. Eram humanoides e não conseguiram se adaptar ao ambiente terrestre. Apesar de parecer fantástico, disse Kazantsev, não devemos desprezar essa hipótese. As naves espaciais de Phaeton podem ter aterrissado naquele local. Tinham ferramentas e armas, e podemos concluir que algumas pousaram intactas. Após o pouso, não havia como retornar. Eles podem ter estabelecido uma colônia de habitantes das cavernas, conscientes de que essa era a única possibilidade de sobrevivência. A questão principal é a seguinte: seu equipamento seria adequado para o estabelecimento de uma colônia numa época em que a Terra ainda era habitada por enormes monstros, anteriores à nossa existência? Como sobreviveriam? Se Zavaritsky estava certo, as condições de Phaeton na ocasião da destruição eram semelhantes às da Terra de hoje. O ar, a água e a gravidade eram parecidos. Tinham, portanto, condições de originar um Homo sapiens como nós. Não eram homenzinhos verdes com 3 olhos, e muito menos gigantes. Sua estatura não pode ter sido mais que 2 vezes a nossa. Afinal, nós mesmos somos 1/3 maiores que nossos antepassados de 2000 anos atrás. Saberiam se defender? Imaginamos que de uma maneira ou de outra tenham não conseguido. Entretanto, algumas gerações mais tarde, pereceram. Ele falava com autoridade, mostrando que não especulava.
gastou anos pesquisando esta teoria. Ainda não temos indícios da época em que ocorreu a destruição. Acreditamos que tenha sido entre 500 mil a 1 milhão de anos. Este período coincide. Se isso ocorreu, e acredito que sim, as peças do quebra-cabeça se encaixam nos lugares certos. De repente, as pinturas primitivas nas rochas perto de Fergana, no Uzbequistão soviético, que mostram figuras com típicas vestimentas espaciais, começam a fazer sentido, assim como as estatuetas de barro dos deuses astronautas de Honshu, que datam do período em que o Japão era habitado pelos Ainos, povo da Era Paleolítica, e foram encontradas em suas sepulturas. Assemelham-se a formas humanas vestidas de astronautas, com capacete, roupas e sapatos espaciais. O capacete, com os óculos protetores, está preso ao traje espacial de uma forma semelhante à usada nos dias de hoje. Existem botões nas mangas, e a parte fêmea deles encontra-se abaixo dos ombros e atrás do capacete. Há, ainda, uma caixa de equipamentos com tomadas, talvez para linhas de comunicação e vida. Ao invés de luvas, usam mangas muito compridas que terminam em aparelhos semelhantes aos nossos manipuladores eletrônicos atuais, que são operados por dentro da manga. Só puderam ser comparados, até agora, com astronautas. Obviamente, essas vestimentas se desgastariam no decorrer de uma viagem de muitos anos-luz, se pertencessem a planetas de outros sistemas solares. Mas são as que usaríamos se fossemos explorar Marte. Assim, só podem ter vindo de Phaeton. Há 15 anos, quando ainda pensávamos em astronautas vindos de qualquer parte do universo, Kazantsev escreveu uma monografia sobre as figuras de Honshu. Quando foi impressa no Japão, ele recebeu uma caixa com 5 exemplares. Dentro dela, também estava uma das figurinhas. O recado de um arqueólogo japonês dizia que não havia ninguém mais qualificado para ficar com elas. Mais tarde, recebeu outras 4. Antes de deixarmos Moscou, visitamos Kazantsev pela última vez, atendendo a um convite especial. Ele nos levou a um santuário particular, uma sala onde ainda não havíamos penetrado. Lá estavam as 5 figuras de Honshu. Eram quase idênticas e variavam de 5 a 15 centímetros de altura. Disse que tinham cerca de 8.500 anos, segundo testes com carbono 14. Sem dúvida, eram autênticas. Pouco depois, surgiu o professor Zigel, que viera desejar-nos bom voyage. Perguntamos se concordava com Kazantsev que as estatuetas representavam astronautas vindos do espaço, relembrados pelos Homo sapiens, responsáveis pela transmissão de sua história em forma de lenda de uma geração para outra até a época em que o homem, ao alcançar o estágio em que desenvolveu suas faculdades artísticas, pôde preservar as lendas em imagens de barro, pedra e bronze. Sim, respondeu sem hesitar. Estas estatuetas parecem confirmar a tese de Zavaritsky de que a vida em Phaeton era semelhante à terrestre, dentro de nossos limites de calor, água, densidade do ar e conteúdo de oxigênio. Em razão disto, este tipo de vida produziria humanoides semelhantes à forma humana. Ou melhor, como parecem ter vindo primeiro, pode-se dizer que o homem tomou sua forma. Mas, de qualquer maneira, o importante é que a humanidade se cuide, para que não terminemos como eles. Em nossa busca por respostas sobre os mistérios cósmicos e as possíveis conexões entre a Terra e o agora extinto planeta Phaeton, encontramos intrigantes pistas e teorias fascinantes. No próximo capítulo desta jornada exploratória, mergulharemos no intrigante universo do planeta hipotético Tyche. Será que este gigante gasoso oculto nos confins do Sistema Solar reserva segredos surpreendentes? Acompanhe-nos e desvende conosco os enigmas cósmicos que continuam a desafiar nossa compreensão. Não perca o próximo episódio emocionante enquanto continuamos nossa exploração do cosmos e das possíveis conexões entre planetas além de nossa compreensão atual. Fique conosco e juntos continuaremos a desvendar os mistérios do universo. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.